Muito bom dia, minha gente. São 9 horas e 1 minuto em Brasília e começa agora o programa Brasília Super Agro, aqui na nossa Rádio Agro hoje. A rádio 100%, a única rádio 100% agro do Brasil. E nós estamos aqui com meu querido amigo, colega de bancada, embaixador Pedro Luiz Rodrigues. Bom dia, embaixador. Bom dia, Marcelo. E também com Marco Antônio Floriano Bittencourt, que o nosso querido Marco Antônio é advogado, está lá no Mato Grosso nesse momento, falando diretamente. Você está onde, Marco? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Pedro. Eu estou em Primavera do Leste. Opa, Primavera do Leste. Então, e nós temos aqui um assunto importantíssimo. Atenção, produtores rurais de todo o Brasil, porque esse assunto interessa a todo mundo, que envolve crédito rural. Marco está fazendo um trabalho muito interessante nisso, fez pesquisas em relação a esse assunto e chegou a conclusões não muito, digamos assim, agradáveis, né? Eu queria que ele explicasse um pouco o que está acontecendo aí com essa questão. Né? Então, Marcelo, nós realizamos um trabalho em cima daquelas operações de cessão de direitos creditórios de crédito rural, que foram efetuadas lá no ano de 2020. São operações de dívidas de produtores rurais que foram vendidas no mercado financeiro, né? E, em se tratando de crédito rural, é preciso se distinguir as operações que são operações originárias de fundos de controle ou de recursos públicos, como o FCO, por exemplo, o FNE, o FNO, e fundos de gestão pública, né? Então, nós analisamos um caso concreto que apareceu, até na época foi ventilada a possibilidade de fazer algum estudo em cima da CPI que estava acontecendo no Congresso Nacional, e eu sempre entendi que essas operações elas tinham um caráter personalíssimo, né? Ela era moldada e formada para aquele produtor rural. Então, eu entendi e entendo que ela não pode ser olhada num conjunto de operações. E nessa caminhada, acabamos atendendo um produtor rural aqui do Mato Grosso e fomos investigar a operação dele e descobrimos que essa operação ela tinha alguns pontos ali que eles eram irregulares e até atentavam contra a própria União, né? Porque eram recursos que foram cedidos do FCO, recursos do FAT, FINAME, aonde... Peraí, recursos públicos, né? Exatamente, recursos Tudo do públicos. Tesouro. Exatamente, FCO e recursos de controle público, né? Uhum. De política pública de crédito rural. Eu queria só fazer aqui um adendo. Doutor Marco Antônio é um especialista realmente na área. Inclusive, escreveu um livro chamado Crédito Rural, Desafio a Céu Aberto, que explica detalhadamente todas as questões envolvendo isso aí. Então, é uma pessoa que está pesquisando há muitos anos essa questão, não começou agora, não tem neófito aqui, né, não, Marco? Não. Então, Marcelo, nesse caso concreto e alguns casos que nós analisamos, esses recursos eles foram vendidos no mercado financeiro, primeiro, sem o devido processo de desclassificação junto ao Banco Central, que é uma das possibilidades que você transforma o recurso da política em recurso comum, e ele vai para o mercado, e eles foram vendidos no mercado por preço inferior àquele preço de liquidação que deveria ser feito junto à União, né? Qual que foi essa operação? Esse caso concreto, já calculado e já posto em análise em processo administrativo dentro do Banco Central e alguns órgãos, o valor de liquidação ele deveria ser na casa de 6 milhões e 300, mais ou menos, e ele foi cedido para o Banco BTG Pactual por 3 milhões e alguma coisa, né? Por 50% do valor de liquidação de ressarcimento da União, né, e do próprio Banco do Brasil. Mas o montante desses créditos vendidos, o total que foi negociado do Banco do Brasil com a iniciativa privada, com o banco privado,
foi de quanto, mais ou menos? Porque algumas pessoas, por exemplo, a ex-senadora Vanessa Graziotin fala em coisa de 3 bi. Isso. É isso mesmo? Como é que é isso? Isso, essa operação em especial que aconteceu no ano 2020, ela foi uma venda de um pacote de cessões de direitos creditórios na casa de 300 milhões, mais ou menos 2,9, 3 bi de créditos calculados, né? Mas aí você tem a questão das garantias desses créditos e os valores reais dos créditos mesmo. Então, eu acredito que seja muito mais do que isso, né? O que eu queria saber é o seguinte, por exemplo, o produtor que tinha que ter o crédito em garantia do seu empréstimo, por exemplo, uma fazenda, máquinas, equipamento, qualquer coisa que tenha lastro, né, para você poder lastrear o seu crédito. Ele perdeu essas fazendas para o BTG? Alguns perderam, né? Nesse caso específico nosso cliente fez um acordo com o banco pelo valor total, sem benefício de política nenhum, por 21 milhões, né? Então, o banco adquiriu a operação por 3 milhões, quando deveria ter sido liquidada e dada a oportunidade, mesmo que o cliente não quisesse, numa posterior desclassificação da operação, ela poderia ser vendida não menos do que 6 milhões e 300, pela precificação da regra de direito público, né, das normativas regulatórias do Banco Central, publicadas pelo Banco Central, né, de controle dessa matéria, e acabou indo para o mercado financeiro comum, né? Então, você acaba ali tendo, às vezes, ali, numa questão de 24 meses, 20 meses, uma diferença de valor de 500, 600, 700%. Comprovado, né? A gente não está falando aqui de eu acho que foi. Não, isso aconteceu, isso foi. É para todos os casos? Não necessariamente, né? Teria que investigar todos os casos, mas nesse caso foi, e alguns outros casos que nós olhamos também foi. E aí o procedimento correto sim, a denúncia junto ao Banco Central, né? Para apuração de irregularidade dentro da operação, o que aconteceu, né? E também para apuração nos órgãos competentes se houve lesão à União ou não, porque esses recursos desses fundos, eles devem retornar para a União e depois retornar para novas políticas, inclusive política de crédito rural, e não retornar para especulador. Doutor Marco, como é que o produtor faz para se habilitar em relação a esse tipo de processo? Então, a gente criou um canal dentro da empresa, que o nome é Agromentoria, né? já com o intuito de informar, de analisar, num primeiro momento, checar se é a possibilidade de fazer alguma coisa, via e-mail, para que a gente tenha controle também, que é o denúncia@agromentoria.com.br, e a gente checa a informação para ver se esse produtor enquadra dentro dessa possibilidade de poder discutir isso aí, né? Junto ao Banco Central e judicialmente, se for o caso. Espera aqui um minutinho, vou voltando aqui um instantinho. Tem um e-mail, que é denúncia@agromentoria.com.br. Isso. Tem algum zap, alguma coisa? Não, é direto no e-mail. Dentro do aplicativo, você baixa no app Agromentoria, lá tem um canal de conversa também que pode acessar, né? O e-mail é mais fácil porque a gente consegue manter um controle devido ao movimento elevado, né? Então a gente consegue organizar isso aí. Mas pode ser pelo canal do aplicativo também, não tem problema. E ali ele pode ter alguma orientação e aí saber que caminho que ele pode seguir, o que ele pode fazer, etc. Quando você vai fazer uma operação de crédito rural, de fomento, né, de política pública, essa operação ela é personalizada para aquele produtor. Então, cada caso é um caso. Você tem o caso do Marcelo, do Pedro, do Marco. Eu vi operações dentro de alguns conjuntos de seções que elas não se enquadram e até nem eram operações de fundos de recursos de crédito rural, de política pública, né? Então tem que ter essa olhada aí na operação para saber se enquadra ou não. Mas nesses blocos negociados aí, praticamente todos têm seções de direito de créditos originários de políticas públicas de crédito rural, né?
que é o que importa. O que eu queria saber aqui, mais um pouquinho, depois eu vou passar a palavra ao embaixador para ele fazer as perguntas dele, mas só para encerrar aqui a minha participação, isso, por exemplo, o Ministério Público já foi notificado disso, já tem alguma investigação em relação a isso, porque isso que o senhor estava falando, doutor Marco, é uma questão muito grave, né? Envolve dinheiro público, envolve dinheiro do Tesouro, que teria sido repassado irregularmente para bancos privados que passam a usar o dinheiro do crédito rural para especulação, o que não é permitido por lei. Exatamente. A gente nem discute a questão da chance do devedor pagar, ou no caso o produtor, porque mesmo que o produtor devolvesse abaixo da regra de liquidação, também enquadraria num crime contra o sistema financeiro, né? Quanto mais um especulador. O caminho que se tem agora em relação a isso aí foi o caminho que nós fizemos, que foi primeiro a denúncia junto ao Banco Central, que é o órgão competente, né? Que é o órgão que publica e fiscaliza as decisões do Conselho Monetário Nacional, e depois fizemos a propositura junto ao Ministério Público Federal, que já foi aberto o processo administrativo, e aos órgãos competentes, né? Porque ali você tem a questão de fraude contra o sistema financeiro, você tem questões que envolvem instituições, quando você está lesando a União, é um problema da instituição financeira com o órgão controlador, a Controladoria Geral da União, a gente fez a denúncia também, né? Então, no Tribunal de Contas da União, e esses órgãos agora munidos da informação detalhada, comprovada, porque ela é comprovada, né? É matemática e ela é regrada. Aí eles devem tomar aí as medidas necessárias em relação a isso aí. Em relação ao cliente, o que a gente busca é que seja feito o enquadramento dentro da regra da política de crédito rural, certo? Então, assim, como que na ponta lá os órgãos fiscalizadores vão resolver em relação ao Banco do Brasil, por exemplo, e ao banco que fez a aquisição, é um problema que nem cabe a nós discutir. A gente vai pleitear judicialmente o enquadramento nosso, né? E agora o nosso embaixador Pedro Luiz Rodrigues vai fazer sua pergunta ao doutor Marco Antônio. Bom, a questão é muito técnica, ligada ao sistema e ao mercado financeiro, Banco Central, etc. Mas uma questão que a gente pode considerar é que você tem muitas empresas estrangeiras atuando nessas esferas do mercado e no agronegócio. Quais as precauções que essas empresas de capital não brasileiro devem tomar nessas circunstâncias? Quando a gente está falando de aquisição de direitos creditórios, via de regra são ou securitizadoras ou FDICs, né? Fundos que compram esse tipo de papel para obter o máximo de lucro possível, né? Muitos desses fundos eles têm recursos estrangeiros, de outros fundos estrangeiros, investidores estrangeiros, que podem estar investindo numa operação que ela pode ser enquadrada em algum tipo de irregularidade, como a gente está falando, né? Os bancos normais que operam no Brasil com financiamento agrícola, eles não operam com crédito rural, esses bancos internacionais, né? Porque o crédito rural, para a instituição financeira operar, ela tem que ser filiada ao Sistema Nacional de Crédito Rural. Então, salvo se esse banco estiver aqui no Brasil e for credenciado, ele opera. Senão, não opera e não tem problema nenhum, né? Na verdade, o que tem que cuidar para as instituições financeiras e os FDICs é quando, do momento da aquisição desse tipo de operação, que é corriqueiro no mercado, você não adquirir operações que elas são originárias de políticas públicas, que é o grande problema aí, porque se não fosse assim, não teria nem como a agricultura se manter nesse período todo, porque você pega períodos aqui no Mato Grosso, por exemplo, que foram 10 anos de investimento até ser produtivo, né? Fora a questão das intempéries extrínsecas à atividade, né? Então é por isso que tem política pública, senão não precisaria ter política pública, e especular em cima da política pública é crime.
né? Então não dá para fazer, não tem como fazer isso ser feito, né? Resumidamente é isso. Tá, obrigado pela explicação. Marcelo? Marcelo, você está sem som. Você... Ok. Obrigado. Entrando de novo aqui. Então, resumindo aqui, o Banco do Brasil, em 2020, repassou créditos que teriam um valor, vamos dizer, de face, em torno de 3 bi, 2,9 bi, vendeu esses créditos que ele considerava créditos que não seriam, digamos, créditos podres, né? Que não seriam pagos, passou isso para um banco privado por pouco mais de 10% do valor, né? E hoje você tem vários produtores que foram atingidos por isso, alguns chegaram a perder propriedade, etc. E, enfim, por conta dessa inversão de valores aí, você ter créditos que eram originários de dinheiro público e que passaram a ser tratados como crédito privado e especulação financeira, essas coisas. É isso, não? Exatamente, é isso aí. O que se pode fazer hoje, muitas dessas operações elas estão em andamento negociadas, muitas estão em andamento ainda judicializadas sem acordo judicial, e muitas pessoas perderam suas propriedades de forma injusta, né? Porque quando você vai se qualificar para tomar um recurso de política pública de crédito rural, ou qualquer outro recurso de política pública, você atende uma série de requisitos, certo? E o especulador não atendeu nenhum requisito e teve mais vantagem que aquele que é o recebedor da política pública, né? Tá certo. Então, o produtor rural que tiver dúvida em relação a essa questão, que quiser esclarecimentos em relação a essa questão, ele entra no app do Google ou do iOS, da Apple, Isso. E baixa a agromentoria. Ali vai ter todas as informações que ele precisa para saber que caminho que ele vai tomar para resolver o problema, não é isso? Exatamente. Você aí que perdeu a sua fazenda, você aí que perdeu sua máquina, você aí que tem dúvidas em relação a isso, vai lá no Agromentoria que você vai ter suas respostas, não é isso? Exatamente. E aí nós olhamos caso a caso, sem custo para o produtor também, e entender se a operação dele ela pode ser enquadrada ou não, né? Às vezes Claro, ela também pode não ser enquadrada nesse tipo de operação, de caso. Doutor Marco, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasília Superagro de hoje. Ok? Estamos aqui com as portas abertas sempre, informação de bom nível, informação técnica é sempre bem-vinda aqui. Muito obrigado pela participação e estamos juntos. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Pedro. Um grande abraço, viu? Abração. Muito bom. Obrigado aos ouvintes também. Obrigado.